Querer saber o futuro é um desejo antigo do homem. O homem quer saber as coisas que vão acontecer, seja para se beneficiar com elas, seja para se sentir mais calmo, mais tranquilo acerca das providências que têm que ser tomadas para que o futuro ocorra de uma forma tranquila. A gente vê em momentos como nós estamos passando, às vésperas de uma eleição, em que dois lados estão extremamente polarizados e a gente não sabe como é que vai ser o futuro, quem vai ganhar a eleição, quem vai ganhar, o que vai fazer, como vai fazer, a vida vai melhorar, a vida vai piorar. Essas coisas nos causam uma grande ansiedade, nos causam um grande temor e a gente gostaria muito de saber tudo o que vai acontecer no futuro, para que estejamos calmos e tranquilos, sabendo o que fazer, seja se prevenir, seja fugir, seja mudar de lugar, seja aproveitar o que vem pela frente. Mas, como servos de Deus, vivemos nas mãos de Deus e temos que confiar nele, a Ele, o nosso futuro, e não ficar ansiosos pelas coisas que estão por vir. Mas como eu disse, uma característica humana e não é algo novo. Os discípulos de Jesus também tinham essa ansiedade, também tinham esse receio, também tinham esse desejo, esse anseio de saber, adivinhar, ter informações acerca do futuro. Por isso Jesus, em Mateus 24 e 25, e também nos sinóticos, profere um sermão que é chamado sermão profético ou profecia do Monte das Oliveiras. Jesus passa a tratar com os seus discípulos acerca de coisas que estavam por vir. Está lá em Mateus 24 e 25, como eu falei, mas também em Marcos 13, de 1 a 27, ou Lucas 21, de 5 a 36. O texto de Mateus é muito mais denso, são 2 capítulos com muito mais detalhes acerca de coisas que Jesus falou. E esse sermão profético tentou passar, ou passou para os discípulos, Jesus passou para os seus discípulos algumas coisas que estavam por vir, não para que eles estivessem calmos e tranquilos, mas para que eles estivessem preparados. Precisamos estar preparados para o que der e vier. Confiamos em Deus, mas temos a nossa parte também para fazer. Temos que confiar na provisão dele, mas temos que tratar dos assuntos que temos que tratar. Não adianta a gente reclamar, qualquer que seja o resultado da eleição, não adianta reclamar ano que vem do governo, se agora eu não compareço e faço a minha parte, eu contribuo ali com a minha opinião. Não podemos simplesmente aguardar ou esperar que as coisas vão se resolver e o que vier eu vejo como é que eu vou enfrentar. Não, nós precisamos estar preparados. Jesus não dá muitos detalhes, ele não dá ali uma cronologia de tudo que vai acontecer tintim por tintim, mas ele mostra circunstâncias, mostra sinais, fala sobre coisas que vão acontecer, para as quais os discípulos e nós mesmos, até os dias de hoje, precisamos estar preparados. Jesus não fala quando vai acontecer, Jesus fala como vai acontecer. Então, falsos profetas, fomes, tremores de terra, desastres naturais, guerras, são coisas que estão acontecendo no nosso mundo, por assim dizer, o tempo todo. Toda hora a gente ouve falar uma destas coisas. Coisas previstas, coisas que Jesus já tinha colocado. E veja
que o que Jesus colocou, os cristãos do primeiro século vivenciaram uma boa parte daquilo tudo, né? Sobre a queda de Jerusalém e outras coisas. Então, Jesus estava orientando aos seus discípulos e àqueles que viriam logo depois de como se portar, de como lidar com os fatos que aconteceriam. Veja que ali no primeiro século muitos cristãos foram perseguidos e mortos, e a gente caminha mais quase um milênio para frente, e a igreja cristã, né, a católica, ainda fez a tribunais de inquisição e matava ainda cristãos que não cumpriam o que se dizia da forma como eles diziam, mas cumpriam como estava na Bíblia, né? E nos dias de hoje nós vemos cristãos sendo perseguidos pelas coisas que acreditam, pelo que está, por obedecer ao que está escrito na Bíblia. Né? Então veja que essa coisa não foi só para os discípulos ou para os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século. Jesus foi morto e ressuscitou lá pelo ano 30, e até o final do primeiro século a igreja estava ainda em formação, até o início do segundo século, terceiro, ainda não estava totalmente consolidada como algo, era um movimento, era pessoas que acreditavam, que criam em Jesus e professavam sua fé e falavam sobre os ensinos de Cristo, né? Não consolidada como uma instituição forte como a gente vê nos dias de hoje. Né? Então tudo isso que Jesus vai falar aqui em Mateus 24, 25 e nessas outras referências dos evangelhos sinóticos que eu citei, tratam de coisas que são totalmente aplicáveis aos nossos dias. Como cristãos, como eu disse, temos sido perseguidos e é possível que venhamos a ser perseguidos muito mais por professar, a nossa fé em Cristo, por fazer o que é correto, por fazer o que é aceitável para Deus. Bom, importante a gente entender que tudo isto começou, né, toda esta narrativa começou quando os discípulos estavam frente ao templo de Jerusalém e eles admiravam, né, eu lendo aqui o iniciozinho do capítulo de Mateus 24, né, tendo Jesus saído do templo e ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Veja, era um prédio com muralhas em volta, com colunas, era algo bonito de se ver. Talvez até hoje, mesmo sendo uma construção antiga, é uma construção bonita. Aliás, se você visitar bairros históricos em grandes cidades, cidades antigas, né, Rio, São Paulo, Porto Alegre, né, tem construções muito antigas. Você vai ver toda uma estrutura arquitetônica bonita de se ver. Né? Quando você passeia ali no centro do Rio, que você vê o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, que prédios bonitos, que arquitetura bem desenhada, detalhada, né? Em contraste com alguns prédios que a gente vê hoje, que são muito retos, muito lisos, não tem muitos detalhes. Enfim, é um outro estilo de arquitetura. Alguns novos, a gente vê aqui em Brasília prédios com arquiteturas bem diferentes. Né? Mas a gente para e olha todas essas coisas e acha bonito e acha admirável. Naqueles dias, os discípulos estavam ali olhando o templo de Jerusalém e achando lindo, bonito e admirável. E Jesus, né? O que Jesus falou? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Gente, isso causou uma confusão, isso causou uma curiosidade nos discípulos. Não tem como a gente negar
que eu estou falando do negócio lindo, bonito, maravilhoso, uma estrutura imponente que deu muito trabalho para ser construída, que foi construída com zelo, com carinho, com cuidado, um monumento. E o mestre vem e fala que não vai ficar pedra sobre pedra, que tudo isso vai ser destruído. Os discípulos estavam distraídos, admirando a grandeza das obras das mãos dos homens. E Jesus chama a atenção deles que tinha muitas coisas muito mais importantes para serem observadas do que aquela arquitetura. Veja, Jesus não está criticando que nós aproveitemos um tempinho para descansar, para observar coisas bacanas e bonitas. Mas os discípulos estavam ali do lado de Jesus e estavam em atividade religiosa, por assim dizer, né? Estavam seguindo a Cristo ali e eles tinham uma certa miopia. As belezas do nosso mundo não podem nos distrair, nos tirar a atenção daquilo que realmente é mais importante. E aqui eu já fico pensando, será que algumas coisas do meu mundo têm me tirado a atenção de Cristo? Será que eu tenho tirado tempo de Cristo para fazer coisas para me distrair? Gastando mais tempo em me distrair, como eu disse, não tem problema, mas gastando mais tempo em me distrair e por isso deixando de fazer e cumprir as ordens do mestre. Temos que prestar atenção nisso. Bom, essa é a lição número 5 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Há uma versão em PDF, essa em papel, mas você tem uma versão em PDF lá que você pode baixar e acompanhar as aulas aqui conosco. Essa edição de número 75, ela tem por tema Jesus, Vida e Obra. E essa lição de número 5 tem por título Vede que vos tenho predito, e foi escrita pelo pastor André Luiz Cotrim de Alencar. E fala então desses capítulos 24 e 25 de Mateus e seus textos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, falando das mesmas coisas. Bom, o primeiro tópico aqui fala especificamente a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo, né? E como eu falei, então, o sermão todo, a preleção toda, começou dos discípulos perguntando a Cristo. Versículo 2 eu já leio para vocês, que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, né? Aliás, a gente usa muito essa expressão como expressão popular, só que olha aí, olha o autor quem é. O autor é Cristo. E no versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Veja que, por algum motivo, os discípulos juntaram duas coisas. Juntaram a queda de Jerusalém, né? A destruição do templo, que Jesus estava falando com todas as letras, a destruição do templo, né? E juntaram a isso a volta do Filho do Homem. Talvez eles tenham colocado assim na sua cabeça, porque às vezes a gente faz algumas inferências, né? A gente não falaram nada pra gente a respeito, mas a gente junta dois fatos, acha que é uma sequência, monta aquilo na cabeça e fica. E parece aqui que os discípulos fizeram isso, pegaram a destruição do templo, a volta de Jesus, entenderam ou interpretaram ou construíram na sua cabeça que seria uma sequência só, né?
e indagaram a Cristo de quando aconteceriam estas coisas, né? E Jesus demonstra então essa preocupação, uma preocupação em orientar os seus discípulos, no sentido de que esses dois julgamentos não ocorreriam necessariamente em ordem cronológica e de forma imediata. Jesus não está dizendo data e hora em que vai acontecer. Aliás, ele foi muito claro em dizer que o dia e a hora ele não sabe, né? Só Deus sabe. E que as coisas aconteceriam de forma assim repentina. E Jesus começa a falar de algumas coisas ali e mostra que alguns sinais apareceriam, algumas coisas iriam aparecer para aquelas pessoas, para aqueles discípulos ou desde aquela geração, né? E que eles precisariam ficar atentos. Vede que ninguém vos engane, versículo 4. Ninguém vos engane. Cuidado para não ser enganado. Jesus está avisando isso para a gente. Olha, quantos falsos mestres, quantos falsos profetas nós temos tido nos nossos tempos. Quantas pregações agradáveis aos nossos ouvidos temos ouvido que não são pregações vindas de Deus, mas são coisas que a gente quer ouvir, né? Sucesso, riqueza, poder, fama. Quem não quer? Todos querem, né? Todos querem ser bem-sucedidos, todos querem ser felizes. Ninguém quer ter pressão econômica de saber se vai ter dinheiro ou não para pagar as contas. Olha, eu queria simplesmente trocar meu carro, queria comprar um carro de luxo. Poxa, será que eu não mereço? Não, você merece. Você é filho do rei e merece. Olha, a gente gosta de ouvir coisas dessa natureza, mas Jesus está dizendo, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele continua falando de alguns outros sinais. Então, o primeiro deles é o falsos messias, né? E outros eventos poderiam acontecer, ó. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Temos agora a guerra da União Soviética com a Ucrânia, que está sendo travada, né? Disputa armada em curso. Ainda temos países que fazem fronteiras com níveis de tensão altíssimos. Você pode ver a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Um país, Coreia, dividido ao meio e uma tensão ali, né? E toda hora naquela região ali a gente tem algum rumor de guerra, alguma tensão, algo que se torna ali, que cria na gente um sentimento de que pode estar vindo uma guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sabe? Não é o fim, não acabou. Vai acontecer rumores de guerra, falsos profetas, né, vão acontecer e não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pois tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não está falando de matanças por outros motivos, está falando por causa do nome de Cristo. Coisas que já estavam previstas ali no primeiro século mesmo. A igreja ouviu de todas essas coisas. Ela presenciou morte de cristãos. Ela presenciou vários desses flagelos. Mas era apenas o princípio das dores. E hoje a gente ouve ainda de cristãos sendo mortos, assassinados, sendo executados por pregar o evangelho. Tememos pela nossa liberdade de falar sobre o evangelho, não é isso? Tememos sobre a nossa liberdade de pregar o que está na Bíblia, do jeito que está na Bíblia. Mas é o princípio
das dores. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A gente chama isso de apostasia. É o esfriamento do amor. E os nossos dias não estão muito longe disso, não. Infelizmente, temos visto, nessa campanha eleitoral aqui no Brasil, pessoas rachando igrejas por conta de opiniões, por conta de opiniões contrárias, levando isso para dentro da igreja, irmão contra irmão. E a gente, às vezes, perde a paciência um com o outro por conta de um assunto do nosso dia a dia. Tudo bem, vai nos influenciar de uma forma gigantesca os próximos dias. Nós precisamos confiar em Deus e precisamos fazer a nossa parte, né? Precisamos entender que a nossa igreja não pode viver com ódio, não pode viver com traições, não pode viver com problemas de relacionamento. Nós temos que ter isso em mente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em outro texto fala, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, antes que a gente chegue ao fim, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, em todos os reinos, a todas as pessoas, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa apostasia. Como a gente tem visto em nossas igrejas, irmãos brigando por conta de coisas mesquinhas, por coisas fúteis, por coisas inúteis. Somos irmãos em Cristo, precisamos ter o nosso relacionamento íntimo um com os outros. Precisamos estar apoiando uns aos outros, precisamos estar lado a lado contra o inimigo, não uns contra os outros. O inimigo de nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. E é contra ele que precisamos lutar. Precisamos estar unidos nessa direção. Uma casa dividida sobre si não prevalece, né? Jesus mesmo disse isso, uma vez que ele expulsou um demônio e alguém o acusou de ser Beelzebu porque expulsava o demônio. E Jesus está falando, não tem lógica não, meu. Tem lógica não. Uma casa dividida não prevalece. Nós não podemos deixar que a igreja de Cristo seja dividida. Nos versículos seguintes, ali do 15 ao 28, Jesus vai falar da queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, né? Na versão de Mateus, ele coloca como a grande tribulação, e aí ele fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou, ele no interior da casa,
não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então, Jesus está prevendo que coisas, que tentativas de engano aparecerão, né? E ele fala aqui de uma forma, em Mateus é de uma forma um pouco mais por código, não está de um jeito, não está de um jeito tão aberto assim, mas quando a gente vê lá em Lucas, né, tá de uma forma muito mais descrita, muito mais explícita, perdão. Aqui Jesus está citando abominável da desolação, abominação assoladora, como falou o profeta Daniel lá em Daniel 11:31 ou 12:11, né, cujas predições tiveram seu cumprimento antes de Cristo. Então Daniel previu a destruição, a profanação do templo, que era o abominável, e 170 anos antes de Cristo, o monarca seleucida Antônio Epifânio, né, falar certo, Antíoco Epifânio, falei Antônio, né? Ele profanou o templo, construindo altar a Zeus e mandando sacrificar lá dentro. Então, já foi o cumprimento da profecia de Daniel, mas Jesus está recolocando essa profecia como um novo momento em que outra coisa aconteceria, né? E, de fato, Jerusalém depois é destruída, cercada, né? Ela é sitiada, a palavra que eu queria lembrar. Ela é sitiada pelos exércitos romanos. Lucas 21:20 vai falar do cerco de Jerusalém, né? Foi depois de Cristo? Foi, mas os evangelhos foram escritos depois de Cristo. Cristo não deixou nada escrito, ele não escreveu nada. Os evangelhos são narrativas de pessoas que presenciaram a vida de Cristo, né, dos apóstolos ou dos seus discípulos diretos, que escreveram ali as narrativas daquilo que ou os apóstolos que ouviram ou os seus discípulos que ouviram dos apóstolos que conviveram diretamente com Cristo, né? Então, por isso que Lucas vai citar o cerco de Jerusalém, entendendo ali o cumprimento da promessa. Bom, esse sinal seria uma indicação para os habitantes da Judéia que chegara o tempo de desolação, ou como está escrito aqui, a grande tribulação, né? E falava ali de fugir para os montes, enfim, a fuga era tão iminente naquele cerco, né? E o caminho que eles precisavam fugir era pelos montes, e não dava tempo de salvar seus pertences. O exército romano estava cercando Jerusalém, quem pudesse fugir, que fugisse, né? E da forma mais imediata possível, ok? Bom, muitas das profecias descritas aqui foram literalmente cumpridas. Aliás, Jesus falou que não passaria aquela geração sem que eles vissem tudo isso que ele estava falando. Então, o nosso comentarista aqui, ele cita o cumprimento destas profecias naquele tempo. Não quer dizer que não aconteça nos nossos tempos. Acontecem sim, né? São eventos que acontecem no nosso tempo e aconteceram no tempo de nossos pais e dos nossos avós, e a gente vai ver isso acontecendo até que Jesus volte, ok? Não era a ideia de Jesus aqui, não era estabelecer um calendário. Olha, eu vou dar aqui a linha do tempo de tudo que vai acontecer, e aí quando chega nesse ponto aqui, então o próximo evento é a volta de Cristo. Jesus não fez isso, tá? Ele não fez esse calendário de eventos para chegar na volta de Cristo. Mas ele queria dar uma orientação de como eles deveriam, os discípulos daquela época deveriam proceder, e nós devemos proceder nos nossos tempos. Então vamos lá, no ano 70 depois de Cristo, isso quer dizer uns 30 e poucos anos depois de Cristo, cerca de 37 anos após o sermão profético, ele está
está somando aqui 33 com 37, né? Sendo que a idade de Cristo ao ser crucificado era 33 anos, com 37, 70, mas aí o calendário ali não é 0 a 0, não começa do início do nascimento de Cristo, tem um desvio ali, mas por volta dos anos 70, não de 1970, mas de 70 depois de Cristo, né? O comandante, o general Tito, né? Comandante de tropas romanas, ele sitiou a cidade de Jerusalém, invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu a cidade pela segunda vez na sua história, né? Judeus cristãos fugiram para Pela, na Pérea, uma das cidades da Decápolis, né? Tiveram que andar cerca de 160 quilômetros. Andar 160 quilômetros é muito chão, né? A gente caminha aí em torno de 4 km por hora, com um passo apertado, né? Então, 30 quilômetros num dia e olhe lá, e você precisa parar para descansar, né? E tem que andar muito, tinha que andar muito, né? E eram através dos montes, e tá lá, Mateus 24:16, então que estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Porque do outro lado dos montes tinham essas cidades. Os soldados romanos também colocaram fogo no templo, e posteriormente, por ordem de César, nivelaram as suas paredes, ou seja, destruíram e colocaram o prédio de forma nivelada, né? Mateus 24:2, em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi isso que Jesus previu ali atrás, né? Mateus 24:5, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, né? Flávio Joséfo, que é um historiador, né, afirma que quando Félix era procurador da Judéia, tornaram-se tão numerosos os impostores de natureza religiosa que alguns deles eram mortos quase todos os dias. Atos cita pra gente 3 desses falsos profetas. Lá em Atos 5, a gente está com a cena de Gamaliel, né? Falando sobre, como se diz, sobre Pedro e os apóstolos estarem pregando um novo evangelho. E Gamaliel era professor, era mestre de Saulo, né? E ele era, com certeza, ele era interrogado pelas coisas que estavam acontecendo no tempo ali de Pedro, enfim, né? E que Gamaliel fala aqui no versículo 36 e 37, ele está falando assim, ó, não vamos matar esses caras não, porque se for de Deus fica, se não for eles vão morrer, né? E aí ele cita dois personagens, ó, 36, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, e também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então veja que ele está falando aqui de 2 falsos mestres, falsos profetas, que se levantaram tempos depois. Em Atos 21:38, Paulo está sendo preso porque estava pregando o evangelho. Olha, é esse aqui que anda alvoroçando aqui, e o pessoal querendo matá-lo, e chega algum pergunta, não és tu, porventura, o egípcio, que há anos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Ou seja, estão conduzindo com alguém que andou dizendo que era Cristo. Então, veja que falsos mestres já apareciam naqueles tempos, e falsos mestres continuam aparecendo em nossos tempos. Misericórdia, em nossos templos não, em nossos tempos, em nosso tempo, né? Que não apareçam falsos mestres em nossos templos,
né? Mas eles aparecem no nosso tempo, no nosso dia a dia, né? E a gente precisa ter discernimento, a gente precisa saber o que a gente está ouvindo, se aquilo ali está certo ou está errado. Por isso que os bereanos ouviam Paulo e iam lá na Bíblia conferir se o que Paulo estava falando estava certo ou está errado. E é sua obrigação fazer isso, né? É seu dever ouvir e conferir. Você não pode simplesmente ouvir e repetir. Você tem que ouvir e conferir, ver se aquilo ali que está sendo dito, de fato, é o que está na Bíblia, né? Falsos mestres. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Já falei aqui, nós estamos aqui ouvindo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Não sei por que no início do conflito achava-se que o conflito ia ser resolvido em um mês, e a Ucrânia está resistindo e o conflito se arrasta por bastante tempo, né? Os judeus do primeiro século vivenciaram várias guerras e vários conflitos bélicos. Basta a gente ver aqui, eu acabei de citar, que no ano 70 Jerusalém foi cercada e sitiada pelo exército romano, né? Então, isso eles já viram e a gente continua vendo. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. A grande fome predita por Ágapo em Atos 11, 28, também foi registrada por alguns historiadores como Suetônio, Tácito e Eusébio, né? Ocorreu lá nos anos 41 a 54 depois de Cristo. Veja que, se você lembrar bem da história, Jacó foi reencontrar José no Egito porque estava tendo uma grande fome ali na terra, né? E o Egito não estava passando por fome porque José tinha interpretado o sonho do faraó das 7 vacas gordas e depois vinham as 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. E isso aí, José entendeu que haveriam 7 anos de fartura seguido de 7 anos de fome, né? Não tinha, como se diz, previsão meteorológica a longo prazo, que dissesse para os agricultores o que iria acontecer. Então era difícil se precaver com essas coisas, e aquela terra ali eventualmente passava por uma seca que trazia uma grande fome, uma vez que não se produzia alimento, ok? E ali fome aconteceu depois de Cristo, nesses anos aqui, 41 a 54, né? E foi tão severa em Jerusalém que muitos até morreram de inanição, né? Quando a gente não tem comida e morre de fraqueza, né? E terremotos, né? Em Creta, 46 depois de Cristo, Apameia na Frígia, Campanha, Laodiceia e Jerusalém, 67 depois de Cristo. Terremotos, movimentos tectônicos que a gente tem hoje, a gente mapeia, mas acontecem, né? A gente não consegue evitá-los, a gente consegue prever. Bom, a importância disso tudo é que o que Cristo quer deixar bem claro, que a gente não vai ter absolutamente nenhum jeito de saber quando será o final dos tempos. Ali dos versículos 32 a 44, de Mateus 24, a gente fala, Jesus fala das últimas coisas que irão acontecer. E ele deixa claro, né, que não dá para saber quando será. Olha só, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Olha, tá vendo o sinal? O verão está chegando, né? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe. Não adianta se levantar pessoas estudando cronologia, estudando eventos e tentar prever quando será o fim do mundo, porque ninguém irá
acertar. Só Deus, literalmente, só Deus sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está falando aqui da necessidade de atenção. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar preparados. O comentarista colocou para o inesperado. Vamos lá, é esperado, o momento é que é inesperado. Quem tranca a sua casa achando que nunca vai ser assaltado, ou quem não tranca a sua casa achando que nunca vai ser assaltado, engana-se. Um dia alguém vai passar lá, virar a maçaneta e está aberto, não tem ninguém em casa, vou entrar. Ou observa a sua casa com uma técnica maior para que assalte. A gente vê os bandidos fazendo levantamentos, né, para assaltar. Você não percebe o levantamento sendo feito, você não percebe a fragilidade daquilo tudo, mas o bandido está ali, olhando direitinho, né? E você precisa trancar a sua casa para que ela não seja roubada, assaltada, mas você precisa se precaver. Você precisa pensar que ela poderá sim ser assaltada, que as suas coisas poderão ser roubadas, né? Nos dias de Noé, Noé construiu a arca por muitos anos. Não sei se foi 70, acho que foi 70 anos construindo a arca, se não me engano, né? E todo mundo achava que nada ia acontecer, até o dia que Noé entrou na arca, fechou a porta e começou o dilúvio. Aí o povo quis ir, mas não pôde mais, né? Foi de uma forma tal que as pessoas não estavam preparadas para aquilo, apesar de Noé avisar, apesar de todo aquele movimento que Noé estava fazendo. Nós temos que estar preparados para a volta do Filho do Homem. Precisamos estar preparados. Jesus nos conta aqui na sequência, nos textos seguintes, parábolas a respeito da preparação, né? Uma ele já falou aqui sobre a figueira, que quando os ramos florescem, a gente sabe que está próximo o verão, né? A outra aqui é a parábola do servo bom e o servo mau, que o servo achando que o seu senhor se ausentou e ele começa a virar um servo mau, que ele bate nos outros, que ele toma as coisas do seu senhor, né? E quando o senhor vem, o castiga. Demorou demais e ele achou que o senhor não voltaria, né? Sejamos servos bons. Depois ele fala da parábola das 10 virgens, né? 10 foram para as bodas, né? E 5 delas levaram azeite de reserva para acender as suas lâmpadas. E aí elas acabaram dormindo porque o noivo não vinha, e quando o noivo chegou, as que tinham levado azeite para reabastecer as suas lâmpadas puderam então colocar suas lâmpadas acesas de novo, mas as 5 das 10 que não tinham levado azeite tiveram que sair para comprar e perderam as bodas. Foram nécias, não foram prevenidas, não foram vigilantes. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar preparados. A gente não pode se assustar com coisas que a gente sabe que vai acontecer. Eu vou fazer alguma coisa na igreja, vai ser fácil? Não. Alguém vai se opor? Vai. Eu não posso me assustar com isso. Isso é normal, infelizmente. É o inimigo tomando terreno ou ganhando terreno, e a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Não pode deixar que a gente se abale com essas coisas.
a gente precisa estar firmado em Deus. Logo depois, Jesus conta a parábola dos talentos. O senhor foi viajar, a um servo deu 1 talento, a outro deu 2 moedas, né? E a outro deu 5. O que pegou 5 foi e multiplicou por mais 5. O que pegou 2 foi e multiplicou por mais 2. E quem ganhou 1, com medo do seu senhor, foi e enterrou o talento, não fez render nada, o dinheiro ficou parado. É prejuízo o dinheiro parado. Né? Podia estar aplicado, podia estar no banco, rendendo uns juros ali, e o seu senhor reclama justamente disso. Eu te dei um recurso, o que você fez com ele? Você fez render ou você enterrou? Jesus não quer que nós enterremos o recurso que ele nos dá. Portanto, nós, como líderes, nós como pessoas que temos que liderar, que temos que estar à frente, que temos que estar conduzindo o povo de Deus, precisamos pegar aquilo que Deus nos dá, aquele talento que Deus nos dá, e fazer esse talento render. Nós precisamos colocar a mão no arado, precisamos trabalhar, tem muita coisa a ser feita. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe orar. Você não sabe orar? Ore. Você não sabe receber as pessoas na porta da igreja? Receba. Você não sabe cozinhar? Cozinhe. Né? Sabe fazer faxina? Faça faxina, ajude. Nós podemos ajudar na casa de Deus, na obra de Deus, de várias formas. E Deus vai nos capacitando. Eu não comecei a dar aula de EBD do nada, não. Eu tinha receio, eu tinha medo. Eu já dava aula em faculdade quando eu comecei a dar aula em EBD. Né? Eu fui empurrado, levei um empurrãozinho santo lá. Minha esposa falou com o pastor, né? E eu comecei ele me colocou para dar aula. Eu falei, mas pastor, eu não tenho noção ainda, né? Eu tenho, é muita coisa para saber para eu poder dar aula, né? E ele, não, olha, você sabe bastante coisa, começa a dar aula e vai aprendendo mais. E o que eu vejo é que quanto mais eu estudo para dar aula, mais eu aprendo, mais eu conheço de Cristo, mais eu aprendo com tudo que eu faço. E a gente precisa se lançar a novos desafios. Deus capacita a gente para fazer as coisas. Olha que lindo, né? Do ditado que diz, né, que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Né? Jesus não chama ninguém que está parado, ele não chama desocupado para o serviço, ele chama gente ocupada para o serviço. Porque esse povo ocupado é o povo que trabalha e ele quer a nossa participação, ele quer o nosso trabalho, ele quer a nossa mão de obra. Portanto, temos que pegar os talentos que recebemos de Deus, aplicar, fazer uma boa aplicação financeira, fazer render juros para que a gente multiplique esse recurso. E quando a gente aplica isso, quando a gente ensina, quando a gente ora, quando a gente está ali junto com a direção da igreja, quando a gente se propõe a ajudar a administração financeira da igreja, a ajudar na secretaria da igreja, a ajudar nas coisas até burocráticas, coisas do dia a dia que eu faço para mim, eu posso fazer para a igreja também. Por que não? Eu estou ajudando o reino, eu estou trabalhando, estou fazendo este talento render. E é isso que Deus, na parábola, o Senhor cobra aos seus servos. Né? O que nós temos feito com os talentos que recebemos? Será que a gente tem ficado admirado com a beleza do templo, né? Os templos com ar-condicionado agora, olha que conforto, como é bom estar, né? Quão agradáveis são os seus tabernáculos, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, principalmente se ele tem ar-condicionado, um banco bem confortável, uma luz adequada, não é isso? A gente gosta, né? Mas será que a gente está distraído com estas coisas ou a gente tem feito o que tem que ser feito, né? A gente tem tido cuidado com os sinais e as coisas, as profecias que Jesus colocou, os falsos profetas, a gente tem tido cuidado com eles? Será que eu estou me distraindo? Será que eu estou vendo as coisas acontecer? Não, isso aí estava previsto. Estava previsto. Jesus pode voltar
a qualquer momento, porque tudo que ele falou já está se cumprindo em nossos tempos e a gente precisa estar atento. Será que eu estou alerta, né? O que fica vigiando, o sentinela que fica vigiando, ele não pode estar distraído. Se ele estiver distraído, o invasor vem, ataca e invade. Precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Todo dia, o tempo todo. Cuidado com as coisas que nós repetimos dos outros, porque muitas vezes repetimos coisas erradas por estarmos desatentos. Que Deus nos ajude a estar vigilantes, estarmos atentos, trabalhando, cientes das nossas obrigações, fazendo todos os talentos que o Senhor nos entregou render da melhor maneira possível.